Você acha que o mercado da soja está confuso? Complicado mesmo de entender? Pois prepare-se, porque isso é só o começo. Os próximos meses serão de tirar pica-pau do oco, pois teremos aqui no Brasil uma oferta cada dia mais curta, ajudando a dar suporte aos prêmios e aos preços, mais $1 com rumo indefinido. E sabemos bem o que isso significa para a soja. Já no exterior, teremos a definição da tão conturbada safra americana, que depois de 6 recordes seguidos, ameaça sofrer perdas expressivas. Mas de quanto será isso? E se essa quebra de fato acontecer, será suficiente para reduzir expressivamente os enormes estoques de soja que existem hoje no país? E se nesse meio tempo, Estados Unidos e China anunciarem um acordo? Os americanos terão oferta suficiente para voltar a atender o seu maior cliente? Ou os estoques vão ao chão, ameaçando o abastecimento na nova temporada? São perguntas impossíveis de serem respondidas hoje. E é justamente por isso que esse mercado ficará cada dia mais empolgante e, ao mesmo tempo, perigoso. E quanto àquele boom de preços, ainda tem dúvida se de fato pode acontecer? Pois não tenha. Do jeito que as coisas estão confusas, tem uma única certeza. Tudo, mas literalmente tudo, pode acontecer nesse mercado da soja no decorrer desse último semestre de 2019. Antes de começarmos a te mostrar as novidades sobre a tão famigerada nova safra de soja dos Estados Unidos, queremos que você aprecie, sem moderação, mais uma confirmação que a equipe de grãos da Rural Business estava para lá de correta quando peitou o mercado para te alertar dia após dia que a demanda por soja estava bombando aqui no Brasil. Veja com seus próprios olhos, foi o melhor primeiro semestre de toda a história. As tradings que operam no Brasil exportaram nada mais nada menos do que 47 milhões e 300 mil toneladas de soja, 41% da produção inteira colhida esse ano, movimentando 16 bilhões e 800 milhões de dólares. Basta olhar o gráfico para ver como esse resultado é especial. Como te alertou inúmeras vezes a Rural Business, mesmo com menos soja nos armazéns, pois a produção quebrou e tínhamos estoques zerados, ainda assim as exportações de soja romperam o recorde do ano passado. E, meu amigo, beijinho no ombro dos invejosos de plantão, né? Acertamos na mosca. Dando um salto lá para os Estados Unidos, duas coisas interessam. Os preços em Chicago, que mantém viés de baixa, e o andamento da nova safra. Em Chicago, o mercado ainda sente os efeitos do relatório irresponsável do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentado no final de junho. Além de gerar uma tremenda confusão com números ilusórios para o plantio de milho, que derreteram os preços do cereal depois de uma tremenda escalada de alta, o anúncio de revisão desses dados em 14 estados já colocou em alerta os urubulinos de plantão. A ordem agora é falar que a área de milho pode sim ser revisada para baixo, mas que a de soja deve aumentar. Além disso, estamos na boca de um feriadão lá nos Estados Unidos, que para muitos vai durar 4 dias. Do apagar das luzes desta quarta-feira, 3 de julho, até segunda-feira, dia 8, quando só então muitos voltarão para o mercado. Ou seja, está todo mundo tentando se proteger da melhor maneira possível, já que as novidades sobre as lavouras não chegam a ser negativas, mas também não foram lá muito expressivas para a soja. Os produtores americanos ainda não conseguiram finalizar o plantio da nova safra de soja 2019-20, considerada a mais atrasada da história. E isso é mega importante, pois está comprometendo o desenvolvimento das plantas e vai colocar muita lavoura em risco lá na frente. Mas a qualidade das lavouras quase não mudou em uma semana. Segundo as informações, 54% das áreas permanecem em boas ou excelentes condições e que você pode ver no gráfico que é uma tragédia frente ao visto em anos anteriores. Mas em meio a tanta confusão, pouco ajudou para chacoalhar os investidores e empurrá-los novamente aí para a ponta de compra lá em Chicago. A única notícia porreta na avaliação de Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, foi o aumento de volume de áreas em situação ruim e péssima, que já somam 11% do total,
colocando em alto risco de perda cerca de 12 milhões de toneladas de soja. Numa investigação exclusiva, a Rural Business apurou que esse é o pior cenário desde a seca de 2012, ou seja, estamos com algo relevante a ser observado. E para te deixar por dentro de tudo o que está acontecendo com a nova safra de soja lá nos Estados Unidos, a equipe de grãos da Rural Business vai te mostrar o que cada um dos 10 maiores estados produtores esperam cultivar e quanto disso está em boas ou excelentes condições. Alguns números são surpreendentes e são eles que mantêm a estrategista Tânia Tosi em alerta máximo quanto a um possível boom de preços no decorrer dos próximos meses. Número 1 no ranking, Illinois. Esse estado espera colher 4 milhões e 170 mil hectares com soja este ano e tem, neste momento, apenas 44% das áreas em boas ou excelentes condições. Quer saber? É um trem horroroso, porque pelo banco de dados da Rural Business, que engloba um quarto de século, só vimos um cenário pior do que esse por 2 vezes, em 2005 e em 2012. Número 2 no ranking, Iowa, poderoso estado americano, que diz ter cultivado 3 milhões e 680 mil hectares com soja. Por lá a situação é melhor, mas não menos preocupante. São 64% de áreas em boas ou excelentes condições, o que é o pior resultado em 6 anos. Número 3 no ranking, Minnesota. Esse estado diz que destinou 2 milhões e 790 mil hectares para a soja, com 62% de áreas em boas ou excelentes condições, o que é o segundo pior resultado em 15 anos. Número 4 no ranking, Dakota do Norte, com 2 milhões e 390 mil hectares cobertos e 67% de áreas em boas ou excelentes condições. Também o segundo pior cenário em 15 anos. Números 5 e 6 no ranking, Indiana e Missouri, ambos com 2 milhões e 140 mil hectares destinados ao cultivo da soja. E a coisa está feia nesses 2 estados. No Missouri, somente 38% das áreas semeadas para a nova safra 2019-20 estão em boas ou excelentes condições. E em Indiana são apenas 37%, o que confirma para esse estado a segunda pior situação em pelo menos 25 anos, só vista pior na tremenda seca de 2012. Número 7 no ranking, Nebraska. Por lá, pouco mais de 2 milhões de hectares foram destinados à soja. E mesmo o estado tendo 74% de áreas em boas ou excelentes condições, o que é um dos melhores resultados de todos os Estados Unidos, ainda fica longe de um ano atrás, quando 86% estavam com qualidade tão expressiva. Números 8 e 9 no ranking, Ohio e Kansas, ambos com área de 1 milhão e 900 mil hectares. Ohio é o estado mais afetado pelos problemas climáticos nos Estados Unidos, tendo hoje apenas 28% de áreas em boas ou excelentes condições, o que jamais foi visto antes, enquanto que no Kansas esse resultado chega a 45%, também mega ruim, o segundo pior de toda a série histórica da Rural Business. E por fim, Dakota do Sul, o 10º maior plantador de soja este ano nos Estados Unidos, com 1 milhão e 780 mil hectares e 54% em boas ou excelentes condições. Resultado que pode até parecer excepcional frente aos demais, mas que confirma ser o 4º pior da história. Portanto, meu amigo, olhos bem arregalados em informação profissional da Rural Business, pois esse mercado da soja vai pegar fogo. Sim, é verdade que perdeu um pouco do brilho depois da caca protagonizada pelo USDA, mas mantém grandes chances aí de virar o arreio e ir forte para cima. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com o apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.